Bem, meus irmãos, eu quero convidá-los neste momento, por favor, para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Vamos ler hoje um texto um tanto quanto extenso, um texto importante das Escrituras, e eu espero que Deus use a exposição desse texto para falar ao meu e ao seu coração. Lucas 24, versículos 13 a 35. O tema da nossa reflexão, da nossa mensagem na noite de hoje é coisas que acontecem ao longo da caminhada cristã. Coisas que acontecem ao longo da caminhada cristã. Esse é o tema da nossa reflexão na noite de hoje, tendo como fundamento Lucas 24, versículos 13 a 35, que diz o seguinte: naquele mesmo dia, ou seja, no dia da ressurreição de Jesus, dois deles, isto é, dois dos discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Somente até aqui. Vamos orar ao nosso Deus e mais uma vez vamos lhe pedir para que fale conosco na noite de hoje. Pai, nós queremos exaltar, magnificar, agradecer o seu santo, eterno, majestoso nome. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo que fostes, por tudo aquilo que serás, eterno que és, em nossas vidas, na sua criação, no seu universo, em todas as demais coisas. Ah, Senhor, nós acabamos de ler uma parte tão preciosa, tão magnífica da sua palavra, que é esse texto que versa sobre os discípulos de Emaús, e nós te pedimos, Senhor, que assim como o Senhor falou à audiência original no passado,
Que o Senhor fale conosco também hoje por meio desse texto. Sabemos que nós não temos a quem recorrer, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. E sabemos também que nós não viveremos apenas de pão, apenas de alimentos humanos e perecíveis, mas vivemos sobretudo também da palavra que sai dos Seus lábios. Por isso nós Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso intelecto, ao nosso ser, nesta noite, neste momento. Abençoe a nossa vida, dê-nos graça para que discorramos sobre esse importante texto das Escrituras e dê graça ao Seu povo, à Sua igreja, para ouvir, para compreender, para absorver esses ensinos e, sobretudo, para colocá-los em prática. É o que Te pedimos, agradecidos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Por favor, podem se assentar. Essa extensa passagem bíblica que acabamos de ler nos conta a intrigante história de 2 discípulos de Jesus, além do colégio apostólico dos 12, que alguns estudiosos entendem que pertenciam ao círculo mais amplo de discípulos, isto é, ao grupo dos 70 discípulos, que são citados ali, por exemplo, em Lucas, no capítulo 10, versículos 1 e 17. Ora, nós temos poucas informações sobre esses 2 discípulos. O que sabemos é que um deles se chamava Cleopas e que o nome do outro discípulo, ele simplesmente nos é omitido por parte do escritor, por parte do narrador, que é Lucas. Contudo, a tradição cristã identificou esse segundo discípulo com o filho de Cleopas, chamando-o de Simão. Então, neste caso, os 2 discípulos seriam, conforme a tradição cristã, e não segundo a Bíblia, porque a Bíblia não dá essa informação, seriam pai e filho. O pai, Cleopas, e o filho, Simão, segundo a tradição cristã. Bem, ao que tudo indica, esses 2 discípulos, eles moravam em um povoado chamado Emaús, que ficava ali a 11 quilômetros de Jerusalém. E agora, depois de testemunharem a crucificação e a morte de Jesus, estes 2 discípulos estão retornando para a sua casa, Emaús, cabisbaixos, decepcionados, frustrados, perplexos e tristes, devido a todos os terríveis acontecimentos que resultaram na partida do seu mestre, isto é, na morte do seu mestre, o Senhor Jesus. E, meus irmãos, é em meio a esse cenário desolador e repleto de desapontamento que nós podemos descobrir algumas coisas que acontecem ou que podem acontecer ao longo da nossa caminhada cristã. E é sobre essas coisas que eu gostaria de falar a vocês a partir de agora. Em primeiro lugar, lendo esse texto, eu aprendo que ao longo da nossa caminhada cristã, nós descobrimos que não estamos sozinhos, porque nós contamos com a preciosa presença de Jesus. Amém? Observe comigo o que dizem os versículos 15 e 16 de Lucas 24. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, preste atenção, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. É um texto bem interessante, né? Bem enigmático, bem misterioso, bem intrigante das Escrituras. Ora, uma das verdades bíblicas mais estimulantes, mais reconfortantes, mais gloriosas e mais maravilhosas é a seguinte: os discípulos de Jesus nunca estão sozinhos durante a sua caminhada cristã. Jesus sempre está com eles. E essa verdade, meus irmãos, é uma das verdades bíblicas mais belas, mais maravilhosas, mais gloriosas que existem. Aliás, foi o próprio Jesus quem prometeu aos seus discípulos a sua presença constante, contínua entre eles e com eles, quando ele, durante a sua assim chamada grande comissão,
lhes fez a seguinte maravilhosa promessa, que tem ecoado ao longo dos séculos, encontrada em Mateus 28, versículo 20, parte B, quando Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, contam com a presença do seu mestre todos os dias. Jesus, meus irmãos, ao nos comissionar, ao nos escolher, ao nos vocacionar, Ele não nos entregou, graças a Deus, a nossa própria sorte. Antes, Ele prometeu estar conosco durante todos os dias da nossa vida, da minha vida e da sua vida. E eu espero que essa promessa encha o seu coração de fé e de esperança na noite de hoje. Mas além dessa verdade, Lucas também menciona um assunto intrigante, como eu acabei de mencionar, mais precisamente em Lucas 24:16, onde é dito: mas os olhos deles, isto é, os olhos dos dois discípulos, foram impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, foram impedidos de reconhecer Jesus, que Jesus estava ali com eles. Os estudiosos, meus irmãos, têm dado várias interpretações para a razão que estaria por trás do fato de os discípulos terem sido impedidos de reconhecer a Jesus. Ora, por que eles foram impedidos de reconhecer a Jesus nesse contexto? E dentre essas várias e possíveis interpretações que podem ser dadas a esse enigmático e misterioso texto, 3 principais interpretações merecem o nosso destaque, as quais eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é a interpretação que eu chamaria de interpretação psicológica. Segundo essa interpretação, os discípulos foram impedidos de reconhecer a Jesus por causa dos efeitos psicológicos que a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus produziram em suas mentes. Os discípulos, eles ficaram tão desnorteados e tão fora de si, que eles acabaram por não reconhecer que aquele estranho que se aproximou deles e que falava com eles no caminho era o próprio Jesus, por uma série de questões psicológicas, conforme essa primeira interpretação que é sugerida por alguns estudiosos. Uma segunda interpretação é a interpretação da natureza do corpo ressurreto. Conforme essa interpretação, os discípulos foram impedidos de reconhecer a Jesus devido ao tipo de aparência assumida por Jesus após a sua ressurreição. O tipo de forma, o tipo de estética, o tipo de morfologia que Jesus assumiu num contexto ressurreto, pós-ressurreição. Ou seja, o Jesus ressurreto, ele se apresentou aos dois discípulos com uma aparência diferente, ou talvez diríamos ligeiramente diferente, daquela que ele tinha antes da ressurreição. E por esse motivo, por essa razão, por essa circunstância, os discípulos não o reconheceram. Por fim, nós temos uma terceira e última interpretação, que é a interpretação sobrenatural. De acordo com essa última interpretação, os discípulos foram impedidos de reconhecer a Jesus devido a uma intervenção sobrenatural de Deus sobre eles. Devido a uma intervenção sobrenatural de Deus sobre eles. Ou seja, Deus quis, por exemplo, prolongar a experiência daqueles dois discípulos com Jesus, naquele contexto, ou quis ensinar-lhes algumas lições, as quais nós não sabemos exatamente quais são, a natureza dessas lições, e por isso, durante algum tempo, não quis que eles o reconhecessem. Talvez, meus irmãos, essa interpretação, esta última interpretação, seja a mais adequada, a mais preferível, ou talvez a mais plausível das três nesse contexto. Seja como for, nós podemos aprender uma importante lição aqui. Preste bem atenção nessa lição, ela é muito importante a cada um de nós. O fato de não vermos e de não reconhecermos Jesus ao nosso lado, no nosso dia a dia, nas nossas questões diárias, nas nossas questões cotidianas, não significa que Ele não esteja ali presente. Entenderam? O fato de não vermos e de não reconhecermos a Jesus ao nosso lado, no nosso dia a dia, não significa que Ele não esteja ali presente.
Certamente o problema é que nós não vemos, nós não o reconhecemos, nós não o discernimos, nós não o visualizamos, nós não conseguimos tangenciá-lo, nós não conseguimos vislumbrá-lo, mas isto não significa que ele efetivamente não esteja presente em nosso dia a dia, mesmo nos momentos mais turbulentos, difíceis e problemáticos da nossa existência humana. O fato de não conseguirmos vê-lo não significa que ele não esteja ali presente. A deficiência está em nós e não nele quanto à sua presença. Aliás, meus irmãos, esse é um dos grandes desafios da vida cristã. Qual, pastor? A que desafio o senhor se refere? Eu me refiro ao seguinte desafio, o desafio de prosseguir na nossa caminhada, mesmo sem conseguir ver o Cristo ressurreto. Esse é um dos grandes desafios da vida cristã. Afinal de contas, os 12 discípulos, eles viram a Jesus, eles tocaram em Jesus, conviveram com Jesus. O apóstolo Paulo teve uma importantíssima experiência, ele viu Cristo ressurreto na estrada que ia a Damasco. Mas eu e você, talvez, salvo raras exceções aqui e ali, talvez situações muito raras, nasceremos neste mundo, viveremos, cresceremos, nos casaremos, teremos filhos, envelheceremos, hipoteticamente falando, e morreremos sem nunca termos visto Cristo ressurreto. E esse talvez seja um dos grandes desafios da nossa vida. Viver fiéis a Cristo, confiando em Cristo, acreditando em Cristo, mesmo não vendo no nosso dia a dia. Mas, meus irmãos, mais uma vez, essa não visualização do Cristo ressurreto no nosso dia a dia, não significa que Ele não esteja presente em nossa vida, nos abençoando, nos corrigindo, nos ensinando, nos guardando, nos protegendo e assim por diante. Aliás, me permita usar uma metáfora, uma ilustração muito comum, mas muito simples, de fácil compreensão para cada um de nós aqui presentes. Até as crianças poderão compreender. Assim como o encobrimento do sol pelas nuvens não significa que o sol não esteja ali, da mesma forma, o não reconhecimento da presença de Jesus em nosso dia a dia, devido aos nossos muitos problemas e dilemas humanos, não significa igualmente que Jesus não esteja presente em nossa vida. Significa apenas que, devido a uma N circunstâncias, eu não consigo vê-lo, não consigo visualizá-lo, não consigo vislumbrá-lo. Isto não significa, todavia, que Ele não esteja ao meu lado, abençoando a minha vida, a minha família, o meu casamento, os meus negócios e todas as áreas e setores e circunstâncias da minha e da sua vida. Não se esqueça disso. Podemos não ver o Cristo ressurreto, como os discípulos de Emaús viram, como Paulo viu, como os discípulos, não desta vez o Cristo ressurreto, mas também viveram com Ele cotidianamente antes da ressurreição e também depois, um certo tempo. Podemos não ter toda essa oportunidade ou todo esse privilégio, mas isto não significa que Jesus não esteja conosco, nas lutas, nas lidas do dia a dia da vida de cada um de nós, na minha vida e na sua vida. Importante lição, né, que o texto aqui nos transmite. Em segundo lugar, ao longo da nossa caminhada cristã, somos convidados a confidenciar as nossas inquietações a Jesus. Acompanhe comigo, por favor, Lucas 24, versículos 17 a 19, parte A, que diz: Ele, ou seja, Jesus, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Versículo 19, parte A. Que coisas? Perguntou ele. Esse texto é muito interessante. Observem, meus irmãos, que Jesus faz duas perguntas para esses dois discípulos. Primeiro, ele pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Depois, ele pergunta: que coisas? Referindo-se a: que coisas são estas? Que notícias são estas que estão deixando vocês tão entristecidos, tão cabisbaixos, tão temerosos, tão preocupados? O que aconteceu que eu não estou sabendo?
E diante disso, eu pergunto a vocês, mas por que Jesus fez essas perguntas? Por que ele fez esses questionamentos? Bem, Jesus, ele não fez essas perguntas àqueles 2 discípulos porque precisava obter informações deles, informações que dantes ele já não soubesse. Mas então, afinal de contas, por que Jesus fez estas perguntas? Eu tenho para mim, meus irmãos, que Jesus fez essas perguntas porque ele queria que aqueles 2 discípulos desabafassem e colocassem para fora o que os estava incomodando e inquietando naquele momento, a saber, a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus. E aquele já era o 3º dia e eles ainda não tinham visto Jesus ressuscitado. E portanto eles estavam profundamente tristes, cabisbaixos, decepcionados, absolutamente frustrados. Veja bem, nós vivemos numa sociedade que frequentemente nos ensina a engolirmos o choro e a permanecermos calados, silentes diante da dor, diante do sofrimento e diante da angústia. Aliás, sobre nós, homens, pesa muitas vezes um peso, uma carga, um fardo maior do que sobre as mulheres, né? Porque aprendemos desde crianças que homem verdadeiro, macho, não chora, tem que engolir o choro, não pode chorar. Mas o psicólogo dos psicólogos, o psicólogo de Nazaré, o Senhor Jesus, ele nos estimula, quando eu leio esse texto, a confessarmos a ele aquilo que nos aflige e nos incomoda. Ele chega para os discípulos, obviamente, enquanto Deus homem, ele sabe tudo e mais um pouco o que se passa nos seus corações, e ele os estimula a colocarem para fora. O que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão cabisbaixos? E Jesus é tratado de uma forma um tanto quanto ríspida, né? Ô forasteiro, em que mundo é esse que você vive? Talvez nos dias de hoje diria, você não abriu ali o Instagram, o Facebook, agora o Threads, né? O Twitter ou alguma coisa, você não assiste televisão, você é um cara alienado, você não ouve a rádio, você não sabe o que aconteceu? E ele pergunta, o que aconteceu? Que coisas são essas? Ponham para fora aquilo que está incomodando-os, tumultuando-os, prejudicando-os, atrapalhando a vida de vocês. Coloquem para fora. Eu sei de tudo, mas eu quero ouvi-los. Coloquem para fora. E esse fato, meus irmãos, me lembra das conhecidas e oportunas, muito bem-vindas palavras do apóstolo Paulo, que disse o seguinte no conhecido texto de Filipenses 4:6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Meu irmão, há algo que te incomoda? Leve isso até Jesus. Existe algo que o importuna e que o atormenta? Compartilhe, por favor, essa inquietação a Jesus. Ele ouve os nossos desabafos e Ele é poderoso para curar as dores da minha alma e da sua alma na noite de hoje. Amém? Aprendamos a desabafarmos com o psicólogo dos psicólogos, o psicólogo de Nazaré, que se chama Jesus Cristo. Às vezes somos ensinados a aguentar tudo calados. Engole o choro, né? Fica quieto aí, silente, para de reclamar, para de murmurar. Mas nós somos seres humanos. Eu aprendo com Jesus que eu devo trazer a Ele os meus incômodos, as minhas inquietações, as minhas perturbações, e sinceramente dizer a Ele, mesmo porque não tenho como esconder nada, nós não temos como esconder as nossas frustrações, medos e decepções diante de alguém que vê todas as coisas, diante daquele que, conforme diz Apocalipse, os seus olhos são como chama de fogo, Ele perscruta todas as coisas. Eu não tenho como esconder aquilo que me incomoda diante dEle. Portanto, eu te desafio nessa noite a desabafar com o psicólogo dos psicólogos, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A procurar e a falar, Jesus, o meu casamento não está tão bem, a minha família, as coisas não estão tão boas, no meu trabalho está um perrengue só, nos estudos está mais complicado ainda, na faculdade está com um problema, aquela vizinhança eu tenho um problema, e ponha para fora, e peça a Jesus para entrar com providência, abençoar a sua vida, porque Ele é poderoso para ouvir a minha e a sua prece. Ele é poderoso.
E eu aprendo isso com esse texto que nós acabamos de ler. Continuando a nossa reflexão, também descubro, em terceiro lugar, eu aprendo em terceiro lugar que, ao longo da nossa caminhada cristã, podemos exibir uma compreensão limitada de Jesus. Ao longo da nossa caminhada cristã, podemos exibir uma compreensão limitada de Jesus. Acompanhe comigo, por favor, Lucas 24, 19, parte B, até o versículo 21, que diz, depois de Jesus perguntar, quais coisas, o que está acontecendo? Aí vem a resposta dos discípulos. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. E aí, olha o retrato que esses dois discípulos fazem de Jesus. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21, o versículo 21 é desolador. Olha a decepção deles no versículo 21. E nós esperávamos que era ele, isto é, Jesus, que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Em outras palavras, tudo que a gente esperava não aconteceu. Tudo que ouvimos falar desse Jesus, parece que deu errado. Meus irmãos, às vezes, e pelas mais variadas e diversas razões, mesmo sendo seguidores de Jesus, mesmo sendo discípulos de Jesus, mesmo sendo cristãos e mesmo frequentando cultos há muitos anos, igrejas há muitos anos, conferências há muitos anos, palestras há muitos anos, ainda assim podemos vir a ter uma compreensão apequenada, estreita, inadequada e limitada a respeito da pessoa e obras de Jesus, como esses dois discípulos de Emaús tiveram. Observe comigo como esses dois discípulos de Jesus o enxergavam. Para eles, Jesus era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante dos homens. Mas observe também que, não obstante essas verdades, ele morreu crucificado e, portanto, frustrou todas as expectativas deles. Eles estão dizendo para Jesus, sem saberem que Jesus é Jesus. Jesus era uma pessoa poderosa, era um profeta. Ele fazia muitas coisas grandiosas, mas agora ele está morto. Tudo acabou com a sepultura. A visão destes homens, a visão final que eles tinham sobre Jesus era crucificação, morte e sepultamento. É uma visão de derrota, uma visão de catástrofe, é um Cristo vencido, um Cristo derrotado. Prestem bem atenção ao que eu vou dizer para vocês. Vocês sabem porque esses dois discípulos de Jesus, e não somente eles, mas também muitos de nós cristãos, nos vemos decepcionados, frustrados e tristes muitas vezes. Sabe por que isso acontece? Não só porque aconteceu com eles, mas porque às vezes acontece com a gente. Sabe por quê? Eu vou te dar a resposta. Uma delas com base nesse texto. Isso acontece, meus irmãos, porque às vezes nós criamos, nós elaboramos e nós desenvolvemos um retrato mental caricato, grotesco e inadequado de Jesus. E nós passamos a depositar a nossa esperança e a nossa confiança nesse retrato caricato que nós construímos de Jesus. Então, qual é o problema? O problema é que o retrato mental que muitas vezes fazemos de Jesus, ele pode estar a quilômetros de distância do Jesus retratado nas Escrituras. Nós podemos ter um retrato mental de Jesus que pouco, muito pouco se parece com Jesus verdadeiro encontrado nas Escrituras. O que acontece? Nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós nos entristecemos com esse retrato caricato que a nossa mente criou, confundindo com o verdadeiro Jesus da Bíblia, que não tem nada a ver ou pouco a ver com esse Jesus da nossa caricatura. Só que o verdadeiro Jesus, o Jesus da Bíblia, nunca irá nos decepcionar.
Mas o Jesus limitado que nós idealizamos mentalmente, esse irá nos decepcionar sim, e com muita frequência. O Jesus que nós criamos mentalmente é muitas vezes um Jesus apequenado, por que não dizer um Jesus customizado, ou seja, um Jesus que nós adaptamos ao nosso gosto e às nossas necessidades. É um Jesus criado ao gosto do freguês, um Jesus derrotado, um Jesus limitado e um Jesus vencido. Mas mais uma vez me permita te dizer, esses retratos de Jesus estão muito distantes da realidade, porque o Jesus da Bíblia é Deus, é Criador, Ele é Salvador e é Senhor. E aí eu te pergunto, meu irmão, que tipo de compreensão você tem tido de Jesus? Será que o Jesus a quem você adora, a quem eu e você adoramos, é o Jesus da Bíblia? Ou esse Jesus a quem nós adoramos é um Jesus customizado, que nós criamos a nossa imagem e semelhança ao nosso gosto e de acordo com as nossas necessidades e preferências? O Jesus customizado, ele decepciona. Mas o Jesus bíblico não decepciona, porque Ele é grandioso, Ele é Senhor, Ele é fiel, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, Ele age em nossas vidas, Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Esse é o Jesus da Bíblia, mas esse não é o Jesus que muitas vezes nós idealizamos mentalmente, que pouco se parece com o Jesus da Bíblia. Que tipo de Jesus você tem servido? Que tipo de Jesus você tem adorado? A visão dos discípulos de Emaús era uma visão limitada, tacanha, apequenada, inadequada de Jesus. Ele é profeta, poderoso em palavras e tal. E que mais? Que hoje está morto. Acabou tudo ali na sepultura. Não, esse não é o Jesus da Bíblia. A sepultura não deu a última palavra sobre o Jesus da Bíblia, porque ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Então, eles tinham uma visão inadequada de Jesus. Tanto quanto muitos de nós cristãos, mesmo talvez frequentando a igreja há anos, eventualmente podemos ter também uma visão muito apequenada, limitada e incorreta quanto à pessoa e obras de Jesus. E aí depois nós nos frustramos com essa visão tosca e errada que temos de Jesus, confundindo-a como se fosse o próprio Jesus, o que ela não é. Amém? Deu para entender esse ponto? Então, tomemos cuidado, porque o Jesus idealizado por nós, ou aquele que nós achamos que é Jesus, pode ser muito diferente do verdadeiro Jesus que aparece nas Escrituras. E esse foi um dos problemas aqui identificados por parte aqui nesse texto na vida dos discípulos de Emaús. Em quarto lugar, eu também aprendo nesse texto que ao longo da nossa caminhada cristã, podemos ser tomados pelo ceticismo. Isso aqui é interessante. Triste, confrontador, perigoso, mas é real. Mesmo discípulos de Jesus, ao longo da caminhada cristã, podem ser tomados eventualmente pelo ceticismo, pela incredulidade, pela dúvida. Vamos ler o texto, Lucas 24, versículos 22 a 24. O relato dos dois discípulos, continuando o relato deles, eles dizem: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Em nenhum momento eles, na sua fala, admitem que Jesus ressuscitou. O corpo não foi encontrado. Agora, por que não foi encontrado, eu não sei. Eles não dizem em nenhum momento que Jesus ressuscitou. Voltaram, ainda no versículo 23, e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Isso aí é os anjos que disseram, nós não vimos, nós não sabemos. Versículo 24. Alguns dos nossos companheiros, talvez se referindo a Pedro e João também, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então eles estão falando com aquele estranho, que eles não sabem que é Jesus, falando: olha, o pessoal diz aí que a tumba está vazia, que não tem ninguém, tem anjo que deu testemunho, as mulheres deram testemunho, né? Mas assim, eu não vi, né? Nós não vimos, sabe como que é, né? Então, se eu não ver, eu não creio. Já se lembrou de outro discípulo da Bíblia, né?
Tomé tem os seus filhos, né? Tomé tem os seus discípulos. Então nós não vimos. Meus irmãos, se existe uma coisa que nos caracteriza enquanto seres humanos, é a nossa inconstância, é a nossa mutabilidade, é a nossa volatilidade. Dito de outra forma, nós seres humanos, com frequência mudamos de opinião, mudamos de ponto de vista e assim por diante. Somos seres frequentemente mutáveis. Ora estamos bem, depois estamos mal, agora estamos com uma fé viva, depois essa fé esmorece, agora temos esperança, depois esta se converte em incredulidade. Nós somos muito volúveis no nosso dia a dia. Isso significa dizer que, levando-se em consideração o nosso texto de Lucas 24, mesmo pessoas de fé, os 2 discípulos de Emaús eram seguidores de Jesus, eram pessoas de fé, criam no Cristo. Tudo bem que tinham uma fé um tanto quanto distorcida, como a gente acabou de ver, é um pouco complicada, mas criam em Jesus. Mesmo pessoas de fé, por uma razão ou outra, podem vir a experimentar momentos pontuais de ceticismo, de dúvida e de incredulidade ao longo da sua caminhada cristã, da sua jornada cristã, ao longo da sua trajetória cristã. Talvez um exemplo que eu já citei em outros contextos, em outras mensagens, nos ajude a entender melhor esse ponto. João Batista talvez nos sirva de bom exemplo nesse sentido. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 e 36, João Batista, ele aponta para Jesus e diz 2 vezes, eis o Cordeiro de Deus. 2 vezes. João capítulo 1, versículos 29 e 36. Tempos depois, porém, quando foi preso, João Batista, esse mesmo João Batista que antes dissera, eis é o Cordeiro de Deus, em Mateus 11, versículos 2 a 3, ele enviou 2 dos seus discípulos para perguntarem a Jesus, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Mas espera um pouquinho, João, você não disse, tempos atrás, apontando para Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus, e agora porque você foi preso, você está perguntando, enviando seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele era de fato o Messias ou se eles deveriam aguardar outra pessoa. Perceba que em um determinado momento de sua vida, João Batista ele exibe uma fé viva e vibrante em Jesus como Cordeiro de Deus, mas em outro momento da sua vida, quando ele está preso, ele é acometido de um certo ceticismo ou de uma certa dúvida, para dizermos o mínimo. Ele tem dúvidas quanto a quem Jesus efetivamente é. Esse fato visto, por exemplo, na vida de João Batista, nos ensina uma importante verdade. Ao longo da nossa caminhada cristã, podemos experimentar altos e baixos. Podemos experimentar momentos bons e difíceis, momentos alegres e tristes, momentos doces e amargos. Podemos, num certo momento, termos uma fé viva em Cristo e no momento seguinte, por diversas razões, podemos experimentar uma certa dúvida no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Mas, meu irmão, se este for eventualmente o seu caso, não se esqueça de que Deus é poderoso para nos reanimar, para nos revigorar e para nos dar um novo alento no nosso relacionamento com Ele. Deus é poderoso para nos abençoar, mesmo em meio a situações tão contrárias, tão adversas, tão obscuras e tão problemáticas. Deus é poderoso para nos dar um novo alento, a fim de que recobremos aquela fé viva, vibrante e poderosa que outrora tínhamos depositada nele. Ele é poderoso para fazer isso na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Em quinto lugar, lendo esse texto também descubro que ao longo da nossa caminhada cristã, podemos ter um conhecimento inadequado das Escrituras que irá afetar negativamente a nossa fé. Ao longo da nossa caminhada cristã, podemos ter um conhecimento inadequado das Escrituras que irá afetar negativamente a nossa fé. Veja o que dizem os versículos 25 e 26 de Lucas 24. Ele lhes disse, Jesus dizendo aos 2 discípulos, como vocês custam a entender
E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas? Vocês estão tristes porque Cristo, ele morreu, ele foi crucificado, mas estava escrito que ele teria que passar por isso. Vocês nunca leram a Bíblia? Está escrito lá. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Observe aqui algo muito importante. O tipo de conhecimento que tivermos das Escrituras irá afetar de algum modo a nossa fé e, por conseguinte, o nosso relacionamento com Deus. Se você tem um conhecimento mais raso da Bíblia, esta percepção superficial poderá e certamente impactará negativamente o seu relacionamento com Deus. Quanto mais tivermos um conhecimento mais aprofundado das Escrituras e, portanto, do Deus das Escrituras, mais teremos uma fé sólida, robusta, verdadeira e, por que não dizer, bíblica na pessoa de Jesus. Isso passa pelo conhecimento das Escrituras. Perceba que, quando o assunto era o Messias, esses dois discípulos só enxergavam o lado negativo do seu sofrimento, isto é, do sofrimento do Messias. Eles só enxergavam os açoites, os pregos nas mãos e nos pés, a coroa de espinhos, a lança ali enfiada no seu tórax, a zombaria dos soldados romanos, a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus. Só enxergavam o lado ruim da história. Perceba que em nenhum momento esses dois discípulos enxergaram o lado positivo da ressurreição. O lado positivo do túmulo vazio, o lado positivo da prevalência da vida sobre a morte, o lado positivo no qual a morte foi tragada pela vitória e assim por diante. Aqueles discípulos, meus irmãos, só enxergavam a sexta-feira da paixão, mas eram cegos para o domingo da ressurreição. Eles só olharam para a sexta-feira e se esqueceram do domingo. Tem muito crente que age assim com Jesus. Só se lembra da sua dor, da cruz, dos pregos, da coroa de espinhos, né? Só pensam em Jesus no sofrimento, só na sexta-feira da paixão, mas se esquecem que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e ele está vivo e está entre nós. Mas aí vem a grande, importante pergunta e óbvia pergunta que eu já respondi de certa forma, mas vou buscar respondê-la com outros termos. Talvez você pergunte, mas pastor, por que esses dois discípulos agiram assim? E eu respondo a você, porque eles não entenderam adequadamente, estou citando o próprio Jesus, parafraseando Jesus, porque eles não entenderam adequadamente o que os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a pessoa e obras de Jesus. E por essa razão, eles exibiam uma fé defeituosa, uma fé problemática, uma fé rasa, uma fé imprópria, uma fé inadequada na pessoa e obras de Jesus. Mais uma vez, veja bem, observe bem o que Jesus disse aqui. Jesus disse que uma compreensão inadequada do Antigo Testamento irá afetar o tipo de fé que depositamos nele. Irmãos, isso é muito sério. Então, isso significa dizer que não basta apenas lermos e estudarmos a Bíblia. É necessário que tenhamos uma compreensão adequada da Bíblia, a fim de que depositemos, como eu disse agora há pouco, uma fé correta e robusta na pessoa e obras de Jesus. Isso é importante. Infelizmente, tivemos aqui, nessa mesma igreja, nessa mesma denominação, digamos, um determinado irmão em Cristo, um pastor que passou por aqui há alguns anos atrás, e que num determinado momento da vida dele com Deus, com Cristo, e veja bem, não estou falando de um membro, estou falando de um pastor. Um dos motivos que fez, por exemplo, com que ele saísse da igreja, sabe qual foi? Ele alegou que eu pregava muito sobre o Antigo Testamento. E eu disse para ele, mas o Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus. Era a Bíblia de Jesus, de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, dos apóstolos. Qual o problema? E ele mesmo, às vezes, quando lia o texto bíblico, ele lia os textos dos Salmos, que é Antigo Testamento, ora bolas.
E quando eu pedi para conversar com ele mais detalhadamente, para saber o que ele pensava com detalhes, ele esquivou-se e disse, não, ok, tudo bem e tal, né? E assim por diante. Mas perceba, e depois ele veio inclusive a questionar a ceia do Senhor, dizendo que essa coisa de ceia do Senhor é meio complicada para nós cristãos, mas eu disse para ele, mas se a ceia do Senhor não se aplica a nós cristãos, ela se aplica a quem? Perceba, pessoas que têm anos e anos de igreja, mas têm uma compreensão profundamente defeituosa da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo, e isso, como eu disse para vocês, e provo também por esse exemplo, mostra que essas pessoas acabam tendo, infelizmente, uma fé capenga, uma fé defeituosa. Eu digo isso com muita tristeza no coração. Acabam tendo um relacionamento muito defeituoso com Cristo. Por quê? Porque a leitura da Bíblia que elas fazem é igualmente defeituosa. Uma compreensão defeituosa da Bíblia gerará uma fé defeituosa em Cristo. É isso que acontece nesse texto. E é isso que esses discípulos de Emaús estão enfrentando. Vocês viram como Jesus se dirige a eles? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Em outras palavras, vocês não leram direito os profetas do Antigo Testamento. Vocês têm que aprender a lê-los de forma correta. Irmãos, interpretar a Bíblia, lê-la, compreendê-la de forma correta e sadia é importante, é necessário para que tenhamos uma fé igualmente adequada na pessoa e obras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Isso nos levará a outro ponto igualmente importante. Sexto ponto. Ao longo da nossa caminhada cristã, descobrimos que o Antigo Testamento, tem tudo a ver o sexto ponto com o anterior, o quinto. Ao longo da nossa caminhada cristã, descobrimos que o Antigo Testamento está repleto de textos que apontam para Jesus. O Antigo Testamento está repleto de textos que apontam, indicam para Jesus. Veja o que diz Lucas 24, 27. Aqui é um depoimento que envolve a própria pessoa de Jesus. E começando por Moisés e todos os profetas, o que Jesus faz? Ele explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Entenda-se aqui, nesse estágio da construção do cânon, todas as Escrituras é Antigo Testamento, é tudo Antigo Testamento. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, ok? Nenhum livro do Novo Testamento havia sido escrito quando Jesus ressuscita dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos, mais ou menos, para termos uma ideia e fazermos as contas, Jesus ressurge dos mortos entre 25 a 28 ou 29 depois de Cristo. Uma vez que ele nasce entre 6 a 4 antes de Cristo, ele vai morrer mais ou menos entre os anos 25 a 27 ou 28, no máximo 29 depois de Cristo. Ok? Quando que o primeiro texto do Novo Testamento é escrito? O primeiro texto do Novo Testamento escrito foi Gálatas ou 1 Tessalonicenses, entre os anos de 48 a 50 ou 51 depois de Cristo. Ou seja, o primeiro livro do Novo Testamento escrito, quando ele é escrito, Jesus já tinha morrido há mais de 20 anos. Deu para entender o raciocínio? Portanto, Jesus não tinha uma página sequer do Novo Testamento. O que ele tinha era o Antigo Testamento completo, que equivale em nossas Bíblias ao texto de Gênesis a Malaquias. Então, indo agora de novo, comentando esse versículo de Lucas 24, 27, meus irmãos, preste bem atenção ao que eu vou dizer, que é muito importante e tem a ver com o método de interpretar a Bíblia, tem tudo a ver com isso. Um dos grandes desafios que nós cristãos temos com relação à interpretação da Bíblia é o desafio de sermos cristocêntricos, sem sermos, contudo, cristomaníacos. Explico. O fato de sermos cristãos e de devermos ter uma vida centrada em Cristo, como nós cantamos agora há pouco num dos cânticos, não significa que devemos ter a mania de ver Jesus em todas e em cada uma das páginas da Bíblia. O que, se fosse o caso, significaria desrespeitar a língua original do texto, ou as línguas originais, hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo, significaria desrespeitar a história e também os referidos contextos das diversas passagens bíblicas.
Então, por favor, não confunda as coisas. Ser cristocêntrico, ter uma vida centrada em Cristo, não significa ser cristomaníaco e ver Jesus em cada vírgula, cada ponto, cada capítulo, cada versículo de toda a Bíblia. Se você fizer isso, você desrespeitará o contexto original, a língua original e o momento histórico em que os fatos se deram originalmente. Tendo dito isto, é importante termos em mente que o Antigo Testamento, ao longo da história da revelação progressiva, ele vai aos poucos apontando para a pessoa e obras de Jesus. E é por isso que Lucas diz que Jesus, começando por Moisés, isto é, pela Torá, pelo Pentateuco, e por todos os profetas, é um resumo, são formas de dizer Moisés e profetas, todo o Antigo Testamento. Então, Jesus começando por Moisés e por todos os profetas, é por isso que ele explicou àqueles 2 discípulos o que constava dele em todas as Escrituras, que era o que tinha de Bíblia, de texto bíblico, até o presente momento em que Jesus vive em termos terrenos. A partir dessas informações, podemos imaginar que Jesus explicou àqueles discípulos que ele era a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele era o verdadeiro sacrifício para o qual todos os sacrifícios de animais na antiga aliança apontavam. Ele era superior ao maná que os israelitas haviam recebido no deserto. Ele era superior à serpente de bronze ou de metal que foi hasteada no deserto. Ele era o verdadeiro libertador do seu povo, para o qual os juízes de Israel apontavam, ou que os juízes de Israel, eles prefiguravam. Ele era o verdadeiro sumo sacerdote, que atuava como intermediário entre Deus e os homens. E ele era, entre outras coisas, o servo sofredor de Isaías 53, que tomaria e que tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfim, o Antigo Testamento está repleto de textos que apontam para Jesus, e nós não podemos ignorar esse importante fato bíblico, constatado claramente ao longo das Escrituras sagradas. Amém. Isso irá nos levar a um 7º ponto. Em 7º lugar, ao longo da nossa caminhada cristã, descobrimos que Jesus aprecia ser convidado pelos seus discípulos para ficar com eles. Se há uma coisa que Jesus gosta, é de ser convidado para participar da vida e dos afazeres das pessoas. Vou repetir. Se há uma coisa da qual Jesus gosta, que Jesus aprecia, na qual ele tem prazer, é ser convidado pelas pessoas para participar da sua vida e dos seus afazeres. Jesus gosta disso. Ah, mas eu tenho medo de incomodá-lo. Você não vai incomodá-lo. Ele gosta de ser convidado. Veja bem o que nós encontramos em Lucas 24, versículos 28 e 29. Vamos fundamentar sempre cada um dos nossos pontos. Lucas 24, versículos 28 e 29 diz: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Jesus não desperdiça um convite quando este lhe é feito para que ele participe da nossa vida e dos nossos afazeres. Jesus ama ser convidado. Existem estudiosos que pensam que Jesus fez aqui uma espécie de encenação teatral. Ou seja, Jesus ele fez como quem ia mais adiante, mas isso era apenas uma encenação. Sendo assim, nesse caso, quer os discípulos de Emaús convidassem a Jesus, quer não o convidasse, Jesus, teria permanecido com eles de qualquer jeito. Bem, eu discordo totalmente e absolutamente dessa explicação. A meu ver, meus irmãos, a meu ver, se Jesus não tivesse sido convidado por aqueles 2 discípulos para ficar com eles, ele não teria ficado. E eu aprendo com isso, como eu já acabei de deixar claro, que Jesus gosta que o convidemos para estar conosco.
Jesus, ele foi convidado, por exemplo, para a festa de casamento em Caná da Galileia, e ele foi para aquela festa. Os discípulos de Emaús, como acabamos de ler, eles convidaram Jesus para ficar com eles, e Jesus atendeu o seu pedido. Você sabe o que isto significa? Isto significa que se você convidar Jesus para participar do seu namoro, do seu casamento, da sua família, dos seus negócios, do seu trabalho, dos seus sonhos e da sua vida, Ele, Jesus, certamente atenderá o seu pedido. Por isso, não saia daqui nesta noite, meu irmão, sem convidar antes Jesus para fazer parte da sua vida. Diga a Ele nesta noite: Jesus, faça parte da minha vida, do meu casamento, da minha família, da minha vizinhança, da rua onde moro, do trabalho ali, do qual sou funcionário. Faça parte da minha vida, Jesus. Entra na minha vida, faça parte dela, com todas as suas venturas e desventuras, com todos os meus momentos doces e amargos, felizes e tristes. Jesus, não fique fora da minha vida, faça parte dela, esteja presente nela, a cada momento da minha vida. Se você convidar a Jesus, Ele certamente participará da sua vida e de todos os seus negócios e afazeres. Esse é o momento para que convidemos a Jesus para participar da nossa vida. Hoje é este dia, esta noite é este momento, o momento de convidarmos a Jesus para estar conosco. Isso nos leva a um antepenúltimo ponto, ao oitavo e antepenúltimo ponto. Calma que são apenas 10 pontos. Um texto extenso desse, estamos quase caminhando para o final. Em oitavo e antepenúltimo lugar, eu aprendo que ao longo da nossa caminhada cristã, descobrimos que Jesus, por ser Senhor, Ele não pode ser controlado por homens. Ao longo da nossa caminhada cristã, descobrimos que Jesus, por ser Senhor, não pode ser controlado por homens. Acompanhe comigo versículos 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, isto é, Jesus, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Vocês viram que coisa interessante? Quando Jesus, um forasteiro aparentemente, se aproxima dos discípulos de Emaús no início da narrativa, eles não percebem. Lembram-se quando nós lemos o texto? Porque os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Agora, quando a narrativa caminha para o final, Lucas mantém um suspense, ótimo autor que é, porque a gente vai lendo o texto, a gente pensa, e aí? A gente vai torcendo, né? Será que, claro, para quem não conhece o texto, será que os discípulos de Emaús vão conhecer Jesus? Não vão. Será que Jesus vai se auto-revelar a eles? Não vão. Será que a história vai acabar assim, com eles perdidos, sem saberem que aquele estranho era Jesus? Ai meu Deus, e o que vai acontecer nesse texto? E aí o que acontece no final? Quando Jesus parte o pão, muitos estudiosos veem a ceia do Senhor aqui, mas isso é improvável. É mais natural admitirmos que seja um contexto comensal mesmo, né, de um banquete, onde ali eles estão participando ali do pão, de comidas e talvez de bebidas, embora estas não sejam mencionadas, mas dizer que a ceia talvez seja um tanto quanto forçoso nesse texto. Mas quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos e eles o reconhecem. E olha que interessante, quando eles falam, agora sim que a gente vai tirar todas aquelas dúvidas teológicas, ele desaparece. Sabe por quê? Porque Jesus, por ser Senhor, Ele não pode ser controlado por homens. Ele não aparece e desaparece na hora que eu quero. Ele não ouve as minhas orações do momento que eu quero, do jeito que eu quero. Ele não é criatura, Ele é criador. Ele não é servo, Ele é Senhor. Amém? Então não adianta querer manipular Jesus. Como às vezes as pessoas, num contexto nosso mundano e até católico, fazem, né? Com São Francisco, com outros santos casamenteiros, eu vou deixar ele de castigo, vou virar ele de ponta cabeça, vai ver se ele não vai me arrumar um marido, uma esposa. Isso pode ser com esses santos aí de barro, de metal. Faça isso com Jesus para você ver.
Jesus vai ver, eu vou gritar, eu vou espernear, eu vou chorar, eu vou plantar bananeira. Ui, ele está morrendo de medo. Ele está morrendo de medo das ameaças que fazemos. Jesus é Senhor. Ele aparece quando quer, desaparece quando quer. Ele não nos deve explicações. Ele é Senhor da história, Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor do cosmos. Eu aprendo com esses versículos que lemos, versículos 30 e 31, pelo menos duas coisas. Primeira, quando o texto bíblico diz que os discípulos reconheceram a Jesus, isto possivelmente se deu porque os discípulos viram as marcas dos pregos nas mãos de Jesus. Possivelmente. Há outras explicações, mas que por razões de tempo não vou mencioná-las nesse momento. Segunda, quando o texto bíblico diz que Jesus desapareceu da vista deles, isto me ensina mais uma vez que Jesus é Senhor de tudo e de todos, e que como tal ele não pode ser controlado, não pode ser domesticado, não pode ser manipulado e não pode ser subjugado por ninguém para que ele venha a fazer os nossos caprichos, os nossos luxos, e ao que quer que seja. Por isso, quando os discípulos de Emaús finalmente descobriram que aquele estranho que estava com eles era o Jesus ressurreto, Jesus então simplesmente desapareceu. Isto significa dizer, mais uma vez, que nós não podemos controlar a pessoa e as manifestações de Jesus, as obras de Jesus, para que ele haja do jeito que queremos. Muito pelo contrário, Jesus é Senhor e, portanto, ele sabe como, quando, onde e se irá ou não se manifestar na nossa vida do jeito que melhor lhe aprouver. Aqui, meus irmãos, cabe nos fazer uma breve, trazer aqui uma breve palavra sobre a natureza do Jesus ressurreto. Porque o Jesus retratado nesse texto, convenhamos, que aparece ali para os discípulos de Emaús, é um Jesus, para dizer o mínimo, muito estranho. Ou não? Aparece do nada, desaparece do nada. Que história é essa, pastor? Então, cabe nos dar uma informação sobre esses assuntos. Por quê? Porque esses assuntos, muito possivelmente, envolverão o meu e o seu futuro na eternidade. Então, se você quiser saber já de alguma coisa, digamos que nós temos uma amostra grátis aqui nesse texto. Bem, a julgar pelos vários testemunhos bíblicos que temos, o Jesus ressurreto, por exemplo, atravessou as paredes da casa onde os discípulos estavam reunidos, trancados, trancafiados ou confinados. Isso você vê em João capítulo 20, versículo 19. O Jesus ressurreto, ele preservou certas características físicas que tinha antes de morrer e de ressuscitar, portanto, tais como as marcas dos pregos nas mãos e nos pés e as marcas da lança no seu tórax. Você pode ver isso em João capítulo 20, versículos 20 a 27. Outra coisa, o Jesus ressurreto, ele se manifestou na praia, e aí, nesse contexto, os 11 discípulos não o reconheceram. Lá, por exemplo, em João 21, versículo 4. Tanto quanto os discípulos de Emaús não reconhecem a Jesus. No contexto de Lucas 24, em João 20, os 11 discípulos também não o reconhecem inicialmente quando ele se lhes manifesta ali na praia. Outro detalhe, o Jesus ressurreto, ele preparou e deu pão e peixe aos seus discípulos, mesmo atravessando paredes. Ele prepara pão, peixe e os oferece e serve esses elementos aos seus discípulos. Onde isso está? João capítulo 21, versículos 9 e 13. E por fim, aqui em Lucas 24, mais uma vez, nós vemos Jesus aparecendo e desaparecendo do nada diante dos discípulos de Emaús, conforme Lucas 24, versículos 15, onde ele aparece, e 31, onde ele desaparece. Ele aparece do nada e desaparece do nada. Bem, então, a julgar por esses textos que mencionamos, podemos concluir que o Jesus ressurreto, ele possui habilidades metafísicas, isto é, que transcendem o físico, que vão além do físico, visto que ele atravessa as paredes de uma casa fechada, e ele também aparece e desaparece, como mencionamos mais de uma vez, fisicamente, ali, repentinamente. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, o Jesus ressurreto também pode interagir com aquilo que é físico, porque ele prepara pães e peixes
para os seus discípulos. E aqui, a grande questão que surge e que talvez esteja povoando os seus pensamentos neste momento seja a seguinte: mas e nós, pastor? Quando nós tivermos um corpo ressurreto, nós teremos essas mesmas habilidades que Jesus tinha ou não? Eu confesso que essa é uma questão difícil de responder com precisão, mas eu sou propenso a acreditar que sim. Ou seja, quando ressuscitarmos dos mortos, eu sou propenso a entender que nós teremos as mesmas habilidades metafísicas e físicas que o Jesus ressurreto tem no texto bíblico ou textos bíblicos que acabamos de ler. Mas isso não é para já, é apenas um contexto futuro. Em nono e penúltimo lugar, eu também aprendo que ao longo da nossa caminhada cristã, devemos ser impactados pela exposição da palavra de Deus. Lucas 24, 32 diz: perguntaram-se um ao outro, Cleopas dizendo para o seu companheiro e vice-versa: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aqui cabe uma informação importante. Nós vivemos numa época em que as pessoas buscam ser impactadas com todos os tipos de experiências, menos, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, menos pela exposição da palavra de Deus. Há pessoas que buscam ser impactadas por Deus, por exemplo, subindo ao monte, por exemplo, participando de campanhas, por exemplo, realizando gestos proféticos ou pretensos gestos proféticos e assim por diante. Mas se quisermos, meus irmãos, de fato, que Deus aqueça o nosso coração e cause um verdadeiro impacto em nossa vida, nós devemos ouvir boas exposições bíblicas. Nós devemos ouvir boas exposições das Escrituras. Sabe por quê? Porque é a Bíblia que nos revela quem Deus é. É a Bíblia que também revela que nós possuímos uma natureza pecaminosa. Ao mesmo tempo, é a Bíblia que revela que é um remédio para o nosso pecado e que o remédio para o nosso pecado se chama Jesus. É a Bíblia que revela que a humanidade pecadora está em inimizade com o Criador. Mas esta mesma Bíblia que vai nos revelar que a fé em Jesus Cristo nos proporciona a reconciliação com o Deus santo e justo que foi ofendido pelos nossos próprios pecados. Enfim, é a Bíblia que nos dá as respostas às perguntas mais importantes da nossa vida, tais como: de onde eu vim? Quem eu sou? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Se ler a Bíblia, você e eu nós obteremos respostas a todas estas questões. Por isso, devemos ouvir boas exposições bíblicas, tais como essas que os discípulos de Emaús ouviram, a fim de sermos abençoados, corrigidos, exortados, instruídos e transformados pelas Escrituras. A Bíblia nos transforma, meus irmãos. A Bíblia nos liberta. A Bíblia nos transforma de uma forma profunda e real. Portanto, leiamos a Bíblia, escutemos a Bíblia, estudemos as Escrituras e, sobretudo, nos submetamos aos seus ensinos. Por fim, em 10º e último lugar, eu aprendo que ao longo da nossa caminhada cristã, nós descobrimos que a pessoa e a palavra de Jesus são transformadoras. O 10º ponto tem tudo a ver com o 9º, claro. Os argumentos de Lucas estão muito bem amarrados, muito bem entrelaçados, muito bem concatenados. Então, em 10º e último lugar, ao longo da nossa caminhada cristã, descobrimos que a pessoa e a palavra de Jesus são transformadoras. Jesus e a sua palavra nos transformam. Amém? Vejamos o que dizem os textos finais, os versículos finais de Lucas 24, versículos 33 a 35. Levantaram-se os discípulos de Emaús e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, tinham outros discípulos, que diziam, olha só, eufóricos: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que texto interessante. Veja só como a pessoa e a palavra de Deus são transformadoras. A pessoa de Jesus e a palavra de Jesus são transformadoras. Vocês se lembram que no início da história, mais precisamente em Lucas 24:17, esses dois discípulos de Jesus, eles estão caminhando tristes de Jerusalém para Emaús, numa caminhada que envolvia mais ou menos aproximadamente 11 quilômetros. Lembram-se disso? Eles estão tristes, decepcionados, cabisbaixos, indo de Jerusalém para Emaús, que ao que tudo indica, era o povoado onde eles moravam. 11 quilômetros Emaús ficava de Jerusalém. Pois bem, mas agora, depois de ouvirem a exposição das Escrituras pelos lábios do próprio Jesus, o que eles fazem? Eles foram de tal forma revigorados que eles fazem questão de percorrer os mesmos 11 quilômetros de volta de Emaús a Jerusalém para se encontrarem com os discípulos e para relatarem a eles que eles também tiveram um glorioso encontro com Jesus ressurreto. Antes de ouvirem a palavra de Deus nos lábios de Jesus, estavam tristes, cabisbaixos, decepcionados, temerosos e assim por diante. Quando ouvem a palavra de Jesus e Jesus se lhes revela a si mesmo, eles têm todo o gás, como costumamos dizer, toda a energia e todo o vigor para percorrer de novo 11 quilômetros e para testemunharem aquilo que Jesus lhes falara ao longo da caminhada. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos abençoa. Ela nos conforta, ela nos corrige, ela nos disciplina, ela nos ensina, ela nos encoraja, ela nos estimula, ela nos exorta, ela nos revigora e ela nos transforma. É por isso que, se você estiver precisando de uma injeção de ânimo para a sua vida, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ouça a pregação da Bíblia e, sobretudo, pratique os ensinos da Bíblia, e Deus certamente abençoará a sua vida em nome do Senhor Jesus. Precisamos mais de Bíblia do que qualquer outra coisa na nossa vida. Bem, caminhando para o final, eu gostaria de concluir esta mensagem recapitulando brevemente as 10 preciosas lições que nós aprendemos hoje sobre o tema coisas que acontecem ao longo da caminhada cristã, tendo como base Lucas 24, versículos 13 a 35. Em primeiro lugar, nós aprendemos que ao longo da nossa caminhada cristã, nós descobrimos que não estamos sozinhos, porque podemos contar e contamos com a presença gloriosa de Jesus. Em segundo lugar, nós somos convidados a confidenciar as nossas inquietações a Jesus. Em terceiro lugar, ao longo da nossa caminhada cristã, nós podemos exibir uma compreensão limitada de Jesus, o que não é nada bom. Em quarto lugar, podemos ser tomados pelo ceticismo, que também não é bom. Em quinto lugar, podemos ter um conhecimento inadequado das Escrituras, que irá afetar negativamente a nossa fé. Em sexto lugar, nós também aprendemos que ao longo da nossa caminhada cristã, descobrimos que o Antigo Testamento está repleto de textos que apontam para Jesus. Em sétimo lugar, descobrimos que Jesus aprecia ser convidado pelos seus discípulos para ficar com eles. Em oitavo lugar, descobrimos que Jesus, por ser Senhor, ele não pode ser controlado pelos homens. Em nono lugar, também descobrimos que devemos ser impactados pela exposição da palavra de Deus. E por fim, aprendemos em décimo e último lugar, que ao longo da nossa caminhada cristã, a pessoa e a palavra de Jesus são transformadoras. E que essa palavra, por hoje, hoje aqui por nós pregada, ela vem abençoar o seu coração, sua vida, seus pensamentos, seu casamento, sua família, seus sonhos, todas as áreas da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Depois dessa caminhada, dentro dessa caminhada nesse texto, quero convidá-lo, por favor, a ficar em pé para que nós oremos. Nós aprendemos hoje, meus irmãos, que
durante a nossa caminhada cristã, muitas coisas podem acontecer. Muitas delas boas, como vimos nesse texto. Mas também podemos ter eventualmente algumas experiências mais tristes ou amargas, que, vez por outra, não que necessariamente devem, mas podem fazer parte da nossa caminhada cristã. Mas nós aprendemos, em primeiro lugar, e eu gostaria de destacar esse ponto aqui, que ao longo da nossa caminhada cristã, nós descobrimos que não estamos sozinhos, porque podemos contar com a preciosa presença do Senhor Jesus. Nós não estamos sós. Ainda que não vejamos a Jesus, ainda que não o reconheçamos claramente nas nossas tarefas, afazeres e negócios diários, ainda que sejamos tentados a pensar: poxa, Jesus, eu passei por aquela pindaíba, por aquele enrosco no trabalho, por aquele conflito familiar, e tive a impressão de que o Senhor não estava presente na minha vida. Mas Ele estava. O problema está conosco, pode estar conosco. Nós podemos não ver a Jesus, mas não se esqueça que a nossa dificuldade na visualização de Jesus não significa que Ele ali não esteja. Ele certamente está presente, mas nós, por vários problemas, por N motivos, podemos não vê-lo, mas Ele está ali. Amém, meu irmão? Ele está com você. Ele quer abençoar o seu casamento, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus projetos e, sobretudo e acima de tudo, o seu relacionamento com Ele mesmo, que é o que é de mais importante. O que é de mais importante é o nosso relacionamento com Deus. E Ele quer abençoar isso nessa noite, na minha vida e na sua vida. Ainda que não o sintamos quando nós o buscamos, ainda que nenhum arrepio nas costas ou nas espinhas, como diz o outro, tenhamos sentido num culto de oração, num culto como este. Ah, mas pastor, eu não senti nenhuma emoção mais forte. Isso quer dizer que Jesus não está aqui? Não. Quer dizer que nós somos e podemos ser incapazes e limitados na visualização de Jesus. Isso não prova e não significa que Ele não esteja ali presente. Mesmo porque Deus não se baseia nos nossos sentimentalismos. Ele não se baseia nisso. Amém? Deus está comigo e com você. Creia nele. Busque-o. Espere nele. Confie nele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou nesta noite, pelas lições preciosas que aprendemos com esses dois discípulos do Senhor, esses discípulos de Emaús, Cleopas e o seu companheiro, seu amigo, seu irmão, presentes aqui nesse texto. Ah, Senhor, nós, ao lermos esse texto e ao discorrermos sobre ele, ao meditarmos nele, descobrimos lições tão preciosas, tão grandiosas, e nós te agradecemos por estas lições. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a não esquecermos que o Senhor sempre está conosco quando estivermos servindo ao Senhor na sua obra, nas suas coisas e assim por diante. De modo que podemos com frequência não percebê-lo, não reconhecê-lo, mas isto não significa necessariamente que o Senhor não esteja conosco. Significa apenas que nós somos incompetentes e incapazes, muitas vezes, de vermos ao Senhor em várias áreas, setores e departamentos da nossa vida. O problema está conosco e não com o Senhor. Te louvamos. Também aprendemos nesse texto, entre tantas outras coisas, que o Senhor nos convida a confidenciarmos a Ti mesmo as nossas inquietações. Ajude-nos, ó Senhor, a lançarmos diante do Senhor as nossas ansiedades, sabendo que o Senhor cuida de nós. O Senhor é um Deus que se preocupa, Senhor, conosco e que quer nos abençoar, quer nos restaurar. Ajude-nos também a entendermos
que se nós convidarmos ao Senhor para fazer parte da nossa vida e dos nossos negócios, o Senhor certamente não recusará a